Olá, boa noite. Meu nome é Carolina Sarmento, eu sou médica intensivista, médica paliativista. Recebi o convite amável do Dr. Ricardo Caponeiro para estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho da minha experiência em relação a um fármaco que eu tenho uma quedinha, tenho um carinho especial, que é a metadona. Agradeço demais a oportunidade e vamos começar essa nossa conversa. Bem, o título da palestra que me coube foi justamente conversar com vocês sobre como usar a metadona. E, de antemão, eu já falo para vocês que eu não tenho nenhum conflito de interesse, nem a minha fala, nem a Ferrari, que a gente vai falar um pouquinho dela, e nem a apresentação, exceto que se alguém quiser me chamar para dar uma volta, eu aceito, eu dirijo um trolley, então vai ser bem diferente dirigir uma Ferrari. E só para a gente fazer um remember, quando a gente fala de dor oncológica, a gente precisa lembrar, claro, obviamente, né, de opioides. E quando a gente fala de opioides enquanto classe, a gente lembra do carro-chefe da parte medicamentosa, do manejo farmacológico da dor oncológica. A gente lembra também que existem vários opioides. Uma vez que existem vários opioides, faz parte bem da nossa prática ter um crivo e escolher o melhor carro para dirigir nesse cenário. Obviamente, lembrando que a gente está falando de medicação que é segura, a gente já passou daquela fase, né, de ser extremamente medroso ou temeroso em relação a usar o medicamento, que bom por isso. A gente tem vários medicamentos, inclusive com vias diferentes de administração, medicamentos que a gente pode titular a dose, aliás, isso faz parte da nossa prática diária, medicamentos que cada vez mais conseguem ser acessíveis para a nossa população, seja no mundo privado, seja no mundo da esfera pública. Obviamente, quando a gente fala dos tipos de dor oncológica, eles são eficientes, eles resolvem. A gente precisa lembrar também que a gente está num país onde a gente subutiliza opioide, a gente não superutiliza, como é a realidade de alguns países no hemisfério norte, e a gente também tem que saber dos efeitos colaterais. Quando a gente fala da dor oncológica per si, a gente está objetivando o efeito analgésico do opioide justamente pela sua ação em receptor Mi. E dentro dessas questões, a gente vai ter três tipos de opioides, né? Os opioides chamados agonistas puros, antagonistas, agonistas e antagonistas puros, né? Então, essa primeira linhazinha dos agonistas puros são os principais opioides nesse cenário de dor oncológica, e são neles que a gente muitas vezes tem um pouquinho mais de atenção. Quais são eles? Morfina, fentanil, metadona, oxicodona, né, para falar na realidade do que a gente tem bastante disponível aqui no Brasil. Só que aí nessa história vem a metadona. A metadona, eu vou chamar ela de Ferrari, e vocês vão entender por que da minha analogia, né, em estar falando desse carro, desse carrão, porque de fato ela é uma Ferrari. Ela é uma baita droga, e às vezes a gente coloca uma baita droga num escopo de utilização tão pequenininho, às vezes por alguns motivos que a gente vai discutir aqui, mas eu queria lembrar para vocês que a gente está falando de um carrão. E esse carrão, ele é um opioide Mi agonista, ele tem detalhes farmacológicos que são únicos. Por incrível que pareça, é uma Ferrari barata, olha que coisa boa, é uma Ferrari que é acessível, é uma Ferrari que dura muito, é um medicamento de longa duração, não no Brasil, mas é um dos poucos que a gente consegue ter uma formulação líquida, ou existe metadona líquida, não aqui para a gente ainda, né? Também é usado, né, em questões que são questões, por exemplo, de dependência de opioide, ou pacientes que têm aquela fissura em uso de opioide, ou às vezes é muito lembrada quando a gente considera algum comportamento de risco em adicção no paciente, mas por que lembrar só da Ferrari nesse cenário, né? E é um medicamento também que deve ser muito útil no cenário de pacientes nefropatas. Então, se a gente já começa a entender o cenário confortável, seguro para usar a Ferrari, essa Ferrari começa a ficar um pouquinho melhor lembrada. Só para mostrar para vocês, toda vez que a gente olha para o cenário dos pacientes nefropatas e a gente fala da metadona, a gente está falando de um medicamento que não é dialisável, ele é praticamente excretado todo nas fezes, e eu posso, sim, usar em pacientes dialíticos. Só que repara a observação que vem aqui. Use com cautela. Use se você é um médico experiente e, obviamente, para alívio de dor. Então, seguinte, essas observações, às vezes, não pode ser usado por médicos sem experiência, por pessoas com pouca experiência, somente médicos com muita experiência. Parece que a gente precisa ser um ancião, né? Ou então
aquela pessoa que tem 200 anos de medicina para poder chegar a falar assim, posso usar agora a metadona, mas que experiência é essa? Que grau de conhecimento é esse que a gente pode ter e que a gente precisa desenvolver para poder usar o medicamento com segurança? Às vezes, essa Ferrari ela é esquecida. Ela é esquecida justamente porque a gente sempre olha para a morfina, que é um medicamento muito acessível no nosso país, no cenário de dor oncológica, ótimo para titular. Eu, sinceramente, uso muito mais morfina do que metadona, mas nem por isso eu deixo a minha Ferrari guardada na garagem ou empoeirando-se, gastando no tempo. Mas a gente, às vezes, tem um medinho de usar a metadona por achar que ela não seja tão eficiente. Isso não é uma verdade. Imagina que já tem muito tempo que a gente sabe que, quando se compara morfina e metadona, no sentido de eficiência para poder controlar dor oncológica, a gente está falando de medicamentos que são altamente comparáveis em eficiência. Então, a gente sabe que são os mesmos scores para controle de dor, em relação à sedação, que é um efeito às vezes não desejável, náusea, confusão, constipação. Geralmente, a frequência de titulação entre os dois grupos ela é muito parecida em relação aos dias e aos tempos, e as pessoas que usam, os pacientes que usam os dois medicamentos, conseguem experimentar um bom controle de sintoma com uma eficiência que é pareada. Então, o que acontece, né? Quais são esses detalhes farmacológicos ou farmacocinéticos da metadona que todo mundo fala, não é para qualquer um, não é todo mundo que pode dirigir, não é todo mundo que pode usar. O que acontece nesse cenário, né? Existe, obviamente, alguns dados que a gente conhece justamente por saber que existe um risco de overdose não intencional e justamente se a gente, por acaso, conhece alguns detalhes que sejam farmacológicos, farmacocinéticos, a gente consegue evitar isso. Outras coisas também são importantes a gente falar. Ele não é um medicamento, às vezes, de fácil titulação, tem alguns detalhes específicos, de maneira que a gente se questiona. Como é que eu monitoro os efeitos colaterais nesse paciente? Como é que eu escalono? Como é que eu começo? E por aí vai. Então, de posse disso, nessa nossa conversa inicial, eu vou tentar partilhar um pouquinho para vocês alguns pontos que são pontos que eu considero importantes para a gente poder saber usar um pouquinho da metadona. Acho que, para quem tem interesse de aprender a usar a metadona, eu listei alguns tópicos aqui que, na minha cabeça, isso você não vai achar em nenhum estudo ou nenhuma publicação, são tópicos que são importantes para a gente poder chegar e começar a ser um utilizador da metadona, ou então um melhor utilizador, já que se por acaso tivermos aqui nessa plateia, nesses ouvintes, alguém que já usa. Então, a gente precisa saber dor oncológica, a gente precisa saber alguns detalhes farmacológicos da metadona e alguns outros detalhes clínicos que podem, sim, fazer a diferença. Eu tenho que entender e praticar a titulação do medicamento. Eu preciso saber sobre toxicidade de opioides, e aí eu não vou falar só de metadona, a gente tem que saber de toxicidade da classe. Eu preciso ser uma pessoa que maneje rotação de opioides. E se eu, por acaso, fosse falar de rotação de opioides aqui, ou a gente fosse ter uma aula de rotação de opioides, provavelmente a gente precisa de umas 4 horas, mas eu vou deixar aqui a dica para caso você não entenda, caso você não tenha estudado, caso você não tenha conhecimento em rotação de opioides, isso é uma obrigação de quem precisa tratar dor oncológica, isso tem que estar no cardápio da gente, na nossa prática do dia a dia. E, obviamente, parece que é chover no molhado, mas a gente precisa saber usar e manejar bem os adjuvantes nesse cenário. Então, vamos lá. Não adianta eu olhar para a minha profissão, para a minha área de atuação, de especialidade, ou para os pacientes que eu vou lidar, que geralmente serão pacientes oncológicos, e não entender o que está acontecendo com eles. Eu tenho que lembrar, obviamente, que dentro da minha população, a grande maioria deles vai experimentar dor. Eu adoro essa revisão, com a revisão de 2015, salvo engano, do New England, onde ele coloca por grupos, né, de doenças graves que ameaçam a continuidade da vida, a frequência de sintomas. E quando a gente olha essa reguinha azul, que é a reguinha da dor, e a população oncológica, a gente sabe que esses pacientes, na grandíssima maioria das vezes, 85% deles vão apresentar dor, ou seja, valorize isso, por favor, no escopo do seu paciente. Parece que eu estou falando de uma coisa tão primária, mas aprenda a buscar, a ser um detetive, a questionar, a fazer uma anamnese bem feita no que sejam os pontos necessários para a gente colocar na nossa pergunta, na nossa entrevista, em relação à dor do paciente. Aqui são algumas sugestões para vocês também. Entenda
a fisiopatologia, o caminho da dor, você não precisa ser aquela pessoa noiada ou que tenha tudo isso de cor na sua cabeça, as vias ascendentes, descendentes, onde é que está o neurônio, onde é que faz a sinapse, mas consiga entender que você muitas vezes vai estar tratando de que tipo de dor, se é uma dor somática, se é uma dor visceral, se é uma dor neuropática, se por acaso a dor neuropática é uma dor neuropática periférica, isso tem que estar na nossa cabecinha. Entenda também que muitas vezes a dor desse paciente ela é associada ao tumor e muitas outras vezes também ela é associada ao meu tratamento. Eu tenho que lembrar que grande parte das dores oncológicas não são necessariamente a presença do tumor naquele tecido ou a lesão tecidual específica. O meu tratamento, muitas vezes, ele é causador de dor e de desconforto nesse paciente. Entenda também que dor é uma coisa mensurável. Pode parecer que eu estou falando uma coisa meio óbvia, mas a gente precisa lembrar de que faz diferença eu pensar em saber usar metadona em dores que são dores fortes. Se eu, por acaso, estou lembrando daquela escadinha analgésica da OMS, eu vou sim lembrar que a minha metadona ela é um opioide forte, ela não é um opioide médio, nem um opioide fraco, e eu vou usar ela, obviamente, em dor, em scores mais elevados. E é disso que a gente precisa falar de fato, alguns detalhes farmacológicos que são pertinentes e importantes com a metadona. A primeira coisa que a gente tem que saber é que a gente está falando de um medicamento que tem uma meia-vida errátil e que não é possível de ser predita. Imagina que, em média, essa meia-vida pode ir em torno de 24 horas e ela vai variar de paciente para paciente de 12 horas até uma semana. Ou seja, a gente não consegue, uma vez que a gente começa a metadona, nem por propriedades físicas ou nem por patologias outras do paciente, fazer uma correlação linear muito assertiva em relação a qual seja a meia-vida para aquele caso que a gente está começando. E isso vai ter implicações diretas. No caso, o risco de acúmulo e o risco de superdosagem. Uma vez que eu olho para o paciente e falo, e aí, seu José, como é que o senhor está de ontem para hoje que eu comecei um remédio novo para o senhor? E ele fala para mim, Carol, eu tô com dor. E aí eu vou e faço um aumento, subo um degrauzinho em relação à minha posologia. E no dia seguinte eu volto, seu José, e aí, Carol, eu tô com dor do mesmo jeito. E eu vou e aumento a dose da metadona. Imagina que se eu tô, por acaso, tomando essa conduta de ter titulações rápidas e frequentes, provavelmente o que vai acontecer? Esse nível sérico vai subir tardiamente, vai se acumular e esse paciente, com certeza, vai estar em risco de uma superdosagem. Então, o que acontece? Primeira coisa, eu não posso fazer rápidas titulações, rápidos incrementos. Os incrementos, quando a gente usa metadona, a gente faz em torno de a cada 5 ou 7 dias, que seria mais ou menos o equivalente a ter pelo menos esse paciente passado por 5 ou 6 meias-vidas sequencialmente. Então, geralmente, quando eu vou começar a metadona para um paciente, o paciente está internado, está fácil. Eu vou tentar, obviamente, aumentar nessa frequência a cada 5, 7 dias, sendo que pode ser que, às vezes, esse paciente consiga me relatar melhor controle de sintoma, não, obviamente, nesses 5, 7 dias, mas um pouquinho antes, a cada 2, 3 dias. Se eu estou fazendo esse ajuste de maneira ambulatorial, é de bom tom que eu veja esse paciente frequentemente, que esse paciente compartilhe comigo, seja uma mensagem simples, mais um checkpoint, falando, estou bem, está tranquilo, a dor controlou, a dor não controlou, para eu poder começar ou continuar a fazer esses aumentozinhos de dose, essa titulação de dose, tendo um pouco mais de informação e com maior segurança para o paciente. Então, isso tem que me lembrar algumas coisas, eu tenho que ter calma na hora de começar e, obviamente, eu tenho que ter calma na hora de fazer a rotação de opioide. Uma outra coisa que entra em questão é que a grande maioria das metadonas que são comercializadas mundo afora, ela é uma mistura racêmica, ela tem um levógero e um destrógero, sendo que o destrógero dela é um produto que ele não é opioide, mas ele é um antagonista NMDA, ou seja, ele tem um efeito analgésico potente nas vias de dor, mas não é um efeito opioide, e isso pode sim provocar controle de dor, provocar analgesia nos pacientes que geralmente estiverem em uso especialmente de opioide anteriormente. Outra coisa que é importante, a metadona ela prolonga o intervalo QT.
Então, eu tenho que, é de bom tom, na verdade, né? A gente ter um eletrocardiograma basal desse paciente antes de começar a metadona, ter muita calma se por acaso eu já sei que esse paciente tem um QT, já que é crescidinho, já que é grandinho. Se por acaso eu fizer algum aumento na dose, chegando a uma dose aproximadamente perto de 40, o meu olho tem que crescer, tem que acender o neon na minha cabeça, eu tenho que estar atento em relação a isso. Obviamente, se eu estiver fazendo passos para frente de aumento de dose, é provável que eu tenha que fazer eletroseriado. Obviamente, gente, eu não estou falando, às vezes, daquele paciente que está numa fase de final de vida, onde a gente submeter esse paciente a eletrofrequente, leva para fora de casa, faz exame, é uma coisa que, às vezes, acaba sendo como se fosse uma futilidade terapêutica. Mas a gente está falando com pacientes que têm performance, pacientes que têm uma estimativa de sobrevida média, longa, e a gente pretende continuar com medicamento a longo prazo, a gente precisa, sim, estar atento a isso. E outra coisa também, se por acaso o paciente estiver usando outros medicamentos que mexem no intervalo QT, às vezes outros quimioterápicos, ou esse paciente apresenta alguma descompensação cardíaca, tem que acender um neon na minha cabeça, eu tenho que ir atrás de ver um eletrocardiograma e ver se por acaso eu estou incorrendo em alguma outra complicação associado, obviamente, à arritmia. Lembrando que pacientes que fazem QT longo têm risco de arritmia grave, inclusive arritmia fatal, torsade-poa. Outra coisa é que ela é metabolizada por isoenzimas do citocromo, né, hepático. Isso pode, obviamente, se eu estou usando inibidores ou indutores do citocromo, isso pode jogar para cima ou jogar para baixo, respectivamente, a minha dosagem sérica de metadona, e eu vou precisar reduzir ou aumentar, respectivamente, também a dose do medicamento. Quando a gente vai titular a metadona, algumas dicas. Não pisa fundo nesse acelerador dessa Ferrari, gente. Essa Ferrari, ela precisa começar a andar devagarinho. É um medicamento que é potente, é um medicamento que tem um efeito maravilhoso, mas a gente não pode querer fazer de 0 a 100 em 3 segundos. Não é assim que funciona. Tenha cautela, especialmente se esse paciente for um paciente mais frágil, for um paciente que já tenha outras comorbidades. Esteja atento a fazer checkpoints frequentes com esse paciente. Se por acaso ele não estiver internado, faça outras maneiras de checkpoint. A gente está aqui com tecnologia para isso, disponibilidade de ter esses acessos ao paciente, hoje em dia é bem mais simples, né? E se lembre do seguinte, a gente está falando de um medicamento que tem uma meia-vida longa e demora para fazer pico, né? Uma vez que eu sei disso, eu tenho que lembrar que eu não vou usar resgate de metadona no paciente que usa metadona. Eu espero que você esteja falando uma coisa, uma linguagem que vocês, eu acho que todo mundo aqui está entendendo, né? O que a gente usa para fazer resgate no paciente que usa metadona? A gente vai ter que usar um opioide de meia-vida curta, no caso a morfina, em equivalência adequada ao que seja geralmente 1/6 da dose equivalente total, e numa frequência pré-estabelecida também. Toxicidade por opioide, vou deixar como dica para vocês de maneira bem resumida esses slides. A gente sabe que a toxicidade, ela pode ser central, ela pode ser periférica. Muitas vezes, no manejo da minha toxicidade, eu vou ter que estar atenta a reduzir a dose do opioide para a menor dose eficiente possível. Eu vou ter que usar outros medicamentos que vão combater o efeito adverso que esteja em questão, como, por exemplo, laxativos, antieméticos. Eu vou ter que praticar a rotação de opioide. Às vezes, eu vou ter que mudar a via de administração dele. E uma maneira que ajuda a gente a diminuir a frequência de toxicidade é usar o medicamento adjuvante. E quando a gente vai falar de rotação de opioide, a gente não está falando de uma coisa que a gente faz por olhômetro, uma coisa que a gente faça intuitivamente. Que bom que hoje em dia a gente tem aplicativos na palma da mão, que são totalmente acessíveis para isso. Que bom que, se por acaso a gente não tem um aplicativo, a gente tem internet acessível também, e a gente pode fazer, às vezes, uma consulta rapidinha. Então, assim, entendam que rotação de opioide não vai ser somente bom senso, vai ser regrinha de tabela, regrinha de aplicativo, regrinha de continha. E quando a gente olha para a metadona especificamente, a gente entende que não tem uma distribuição linear no que seja especificamente a equivalência. Por exemplo, equivalência de metadona e equivalência em morfina. Então, quanto mais a gente aumenta a dose de morfina, tanto menos a gente aumenta a dose de metadona. De maneira que, se a gente estiver pensando em fazer uma rotação para metadona, de um opioide, geralmente um opioide miagonista para metadona, a gente vai ter alguns pontos que tem que ter nossa atenção máxima. Então, por exemplo,
fixa, geralmente, que você não vai aumentar ou começar com uma dose maior do que 30 miligramas, mesmo que esse paciente esteja usando um caminhão de morfina ou de outro opioide equivalente. Use uma tabela, um método que faça essa conversão que é analgésica, use o aplicativo. Se por acaso depois a gente for conversar um pouquinho, se tiver alguma dúvida, posso fornecer algumas dicas disso também. Faça esse passo-chave, que é a redução de 75% a 90%, e não passe inicialmente de 30 miligramas dia de metadona, mesmo que essa equivalência te mostre uma dose muito maior. E existem duas estratégias para a troca. Uma chamada para e vá, para o opioide prévio, começa a metadona, e uma outra chamada regra de 1/3. Nessa regra de 1/3, você diminui 1/3 do opioide inicial e começa 1/3 da dose da metadona total e faz essa redução do opioide inicial e o aumento do 1/3 da metadona a cada 24 horas. Não existe uma regra que seja melhor que a outra. Eu sou do time do para e vá, que geralmente é o que eu faço, e geralmente eu tento estar perto do paciente para isso também. Se por acaso a minha rotação é o contrário, eu quero rodar da metadona para outro opioide, eu vou fazer o quê? Vou na tabelinha, vou no aplicativo, faço uma conversão de dose. A minha redução agora vai ser em 50% do número que eu achar, eu interrompo a metadona e eu começo um novo medicamento. Lembrando que esse paciente vai estar entupido, entre aspas, de metadona por um bom tempo, uma vez que essa medicação ela tem uma meia-vida longa, uma meia-vida errátil, e aí eu vou monitorando o efeito analgésico esperado dessa meia-vida longa da metadona. Obviamente, à medida que essa metadona for indo embora, é muito provável que eu vá precisar aumentar o meu novo opioide, titular a dose dele para cima. Então, gente, eu tenho que usar a minha Ferrari direito. Eu não posso usar se eu não conhecer, eu não posso fazer uma bizarrice com a minha Ferrari, eu preciso saber rodar opioide, eu preciso usar adjuvante, e nada disso tem que ser pautado somente em bom senso, isso é ciência. Só para a gente terminar, eu queria lembrar para vocês que o bom controle de dor oncológica não é somente a gente saber usar metadona, é trabalho de time, é um trabalho transdisciplinar. Agradeço a atenção de vocês e me coloco à disposição de vocês também. Obrigada.